Fala galera, beleza? Aqui é o canal Entre a Cruz e o Mundo. Vamos fazer mais algum react aqui. Se você quiser conhecer mais teologia, quiser ajudar o canal também, clica nos links da descrição, vai ajudar muito. Já dá o like, se inscreve no canal e bora para mais uma. E eu vou adiantar que esse primeiro aqui, já vou começar com ele, uma amiga que mandou, uma amiga muito querida, minha madrinha de casamento. E eu tive que. Não vai ser um react da primeira vez, porque eu tive que pesquisar, porque a gente conversou sobre esse assunto. E aí eu vou botar o vídeo pra tocar e vamos reagir isso. De Enoque, né? É um livro, né? O primeiro, a turma, né? Tirou do canon, lá em Niceia. Mas por que o pessoal tirou do canon? Olha, esse vídeo é meio longo, eu vou ter que fazer umas pausas durante nele para mim comentar certinho as etapas. Primeiro que o livro de Enoque não foi retirado do cânon. Nunca foi do cânon, para começar. Isso é um mito, sabe? Tipo, muitas coisas desses mitos aconteceu principalmente do livro de Maria Madalena, que até criaram um filme sobre isso, que é o filme do Código da Vinci. Sabe? Tipo assim, esse filme é totalmente fantasioso, sabe? É um filme legal se você assistir como uma ficção, mas não é considerado. Tanto que o livro de Maria Madalena ele foi encontrado no Egito, escrito. Ih, cara, foi em egípcio, eu acho. Vou pesquisar, eu tinha pesquisado, eu esqueci. Eu vou pegar minhas anotações aqui. Foi escrito em grego, certo? Mas foi encontrado no Egito. E aí, tipo assim, o que Maria Madalena tá fazendo no Egito? Por que ela escreve coisas tipo, totalmente contrárias do que foi, né? E parece o grego também é um grego diferente do grego bíblico. É um grego tipo de 2 séculos depois, por aí. Porque essas línguas, o hebraico, o grego, línguas antigas, elas praticamente estão mortas, né? Não se falam mais, tipo latim, não se fala latim. E é usado apenas por eruditos para estudo, né? Até o hebraico que é dito hoje em Israel não é o hebraico de antigamente, né? Tipo, evoluiu muito, antigamente tinha as vogais, enfim. Tipo assim, é uma evolução histórica do vocabulário. E tipo assim, como que a Maria Madalena escreveu um livro com um grego de 2 séculos após a morte dela, sabe? Não faz nem sentido. O que é esse livro apócrifo? Apócrifo, olha, até errei a pronúncia aqui. É apócrifo, errei. Para mim, esses livros, né, não todos os apócrifos, mas principalmente esse livro tipo, de Maria Madalena, né, vamos falar do Adão e Eva mais pra frente também, são livros como, para mim é uma fanfic, sabe? Tipo assim, alguém do Egito viu a história de Jesus e falou, caramba, que história legal, acho que eu vou criar uma ficção em cima disso. Tipo o que eles fazem com o Peixoso, certo? Tipo assim, coloca um monte de ficção no meio para dar ritmo à trama. E aí ele foi lá e escreveu um livro de Maria Madalena, assinou como Maria Madalena e ficou lá. E aí, muitos anos depois, acharam o escrito e graças a Deus, com a tecnologia, a gente consegue averiguar essas coisas para ver se é verídico. É por isso que está fora do cano, porque não tem vericidade, sabe? Tipo, não tem como pôr no cano, porque é provado que é uma fanfic, digamos assim. Né? E aí o povo cria miticismo em cima dos apócrifos, fala, nossa, que tem escrito não sei o que revela a verdade. Cara, isso aí é papo furado de seita, de conspiração, sabe? De gente que quer mistificar as coisas em cima. Não tem nada de místico, não tem nada de segredo nos apócrifos. Eles são apenas livros que não entraram no cano, mas eles estão livres aí para você acessar na internet. Às vezes você acha que está em português. E outra coisa, aqui ó, mora uma cidadezinha de 3 mil habitantes. Eu fui na lotérica, a lotérica então, tipo, é um caixa e uma papelaria, tipo assim, de tão pouca gente que vai lá. E lá tinha uma Bíblia com todos os livros apócrifos. E aí, tipo, eu não comprei, lógico, né? Mas eu olhei a capa e pesquisei, e tinha vários desses livros aí. E aí eu fico pensando, cara, se uma cidadezinha de 3 mil habitantes tinha uma Bíblia física com os apócrifos, o segredo que eles querem esconder, mano. Dessas coisas aí, de nossa, ele tirou tudo mais. Sabe, eu acho que não tem nada a ver. Que são. Eu acho que é o único livro que ele fala, eu estava com Deus. Ele fala na primeira pessoa, né? Por que tiraram esse livro? Ele é o primeiro escriba, inclusive, né, da história. O primeiro intercessor, ele é o cara que intercede pelos caídos, a turma de Hermon ali, né? Com todo respeito a esse senhor, eu fiquei sabendo, né, na conversa que eu tive com esse amigo, que ele é
capelão, então ele deve ser uma pessoa boa, né? Que faz capelania, ajuda as pessoas, né? Hospitais, instituições e tudo mais. Na descrição do perfil dele tava lá doutor, e o nome dele que eu esqueci. Então, tipo assim, quem sou eu para discordar de um doutor, né? Não sei, mas ele, que eu vi a formação dele não estava específico em teologia. Ele tem outras formações lá, mas eu sou uma criatura pensante, eu posso estudar, a internet está aí para isso, e eu posso discordar, certo? Quem sabe um dia eu tenho aí um bacharel em teologia para tentar argumentar melhor. Mas assim, se vê a história da humanidade, as civilizações e principalmente a escrita, ela ocorreu mais ou menos junto com os tempos bíblicos. Tanto que os primeiros livros que tem escrito é o de Moisés, certo? Pentateuco, e o de Jó. São os livros mais antigos porque a escrita foi feita naquele tempo. E a história de Enoque é uma história pré-histórica, sabe? Literalmente pré-histórica. Tipo a história da Arca de Noé, essas coisas, porque a pré-história é um tempo antes da história, antes dos relatos da civilização. Então, tipo assim, não tem como Enoque ter escrito sobre ele mesmo. Porque a escrita nem tinha sido desenvolvida. Então, tipo assim, com todo respeito ao doutor I, mas eu discordo porque tem esse argumento histórico aí. Então, quem escreveu o livro de Enoque? Não sei. Provavelmente alguém fez igual da Maria Madalena, escreveu e assinou. E esses escritos, eles são os escritos do Mar Morto, né? Tem o livro de Enoque e tem outros livros também apócrifos. O livro de Enoque também foi encontrado em outros lugares, certo? Fragmentos dele, mas o maior fragmento para considerar ele inteiro, né, foi no Mar Morto. E, tipo assim, é muito legal isso, porque esses escritos do Mar Morto, eles são muito valiosos, porque qual que é a prova de que o texto bíblico não foi adulterado? Seja ele o Antigo ou o Novo Testamento. O Novo Testamento, como ele é mais recente, ele tem muitas cópias, é o que mais tem cópias do mundo, qualquer registro. E, tipo assim, o segundo lugar perde de longe, cara. Não tem como você dizer que o Novo Testamento foi adulterado, por exemplo. É impossível. Cara, as provas, evidências, cópias, né, os fatos científicos comprovam que não houve adulteração do Novo Testamento. Mas e do Antigo Testamento? Porque são escritos muito, muito antigos. E aí, tipo assim, o escrito do Mar Morto é o escrito mais antigo, é quase próximo ao escrito do Antigo Testamento mesmo. Foi encontrado todos os livros do Antigo Testamento, menos o da Esther, e, tipo assim, com um papiro muito antigo. E sabe o que é mais legal? Comparar a escrita deles com as escritas que a gente tem mais recente, e é idêntico. Ou seja, foi comprovado que não houve adulteração do Antigo Testamento por causa dos escritos do Mar Morto. Tipo assim, é fascinante essa descoberta, e até hoje estão descobrindo as coisas lá. Tanto que acho que era 13 cavernas que eles estavam procurando, e agora acharam mais uma caverna, então tem mais coisa para achar, e, cara, tá sendo fascinante isso. E, na realidade, quando você tira Enoque, né, do cânon, você cria halos bíblicos. Porém, olha aqui... Oi, entendeu? Não, agora... entendi. Cara, vou fazer muito corte disso, cara. Talvez o React vai ficar só nesse vídeo. Sem o livro de Enoque não existe brecha nenhuma. Tá? A Bíblia ela é completa. Principalmente o ensino fundamental dela sobre Jesus Cristo, salvação, tudo mais, é completinho. As coisas que as pessoas discordam teologicamente normalmente são secundárias. Quando discordam da coisa que é a base do cristianismo, a gente considera aceita, certo? Porque aí desfunda tudo o cristianismo, né? Então não vale a pena nem falar que é a igreja, né? E tudo mais. São doutrinas de heresia, né? Mas as outras discordâncias, cara, normalmente é superficial, sabe? Não tem nenhuma lacuna na Bíblia. Cria tipo uma... E aí a Bíblia um espaço, né? É um espaço, e aí a Bíblia parece que ela é fantasiosa. É igual o livro de Adão e Eva. Os caras tiraram. Então outra coisa que não existe o livro de Adão e Eva, porque, como eu disse, fatos históricos, né? Adão e Eva provavelmente não sabiam ler e escrever, né? Não tinha inventado escrito ainda. Mas, tipo assim, esse livro existe, mas igual eu falei, provavelmente é uma fanfic, né? Tanto que esse livro, não é livro de Adão e Eva que chama, é Conflito de Adão e Eva contra Satanás, é um nome assim.
E aí fala dos lamentos, né, que tipo, eles lamentaram por pecar contra Deus, lamentaram por dar ouvido a Satanás, e aí tipo, assim, tem uns conflitos entre eles e Satanás e tudo mais. E aí esse livro foi encontrado escrito em árabe. Então, tipo assim, o que tem a ver com grego, com hebraico, com aramaico, que normalmente são os escritos bíblicos, né? Por que Adão e Eva escreveria em, eu falei, árabe, né? Não faz nem sentido isso. Então, tipo assim, por isso que é considerado apócrifo. E o que o livro precisa para estar na Bíblia? Vamos começar aí. Primeiro, ele tem que ser coerente com os 5 primeiros. Isso é o Pentateuco de Moisés. Tipo assim, é o básico. Se contraria alguma coisa de lá, está fora do cano. Outra coisa, o Antigo Testamento ele é fundamentado no cano dos judeus. Certo? Então, o Antigo Testamento é considerado o mesmo cano dos judeus, porque, cara, os judeus que guardaram tudo isso aí, eles que sabem o cano deles, cara, não tem nem discussão. Aí, por que existem igrejas que têm mais ou menos livro? Por exemplo, as igrejas evangélicas normalmente têm menos livros do que as igrejas católicas. Aí a Igreja Católica Romana vai ter mais livros, se não me engano, 73. E tem igrejas com mais livros ainda, como por exemplo a Católica Oriental. Ela tem mais livros que a Igreja Católica Romana. Porém, esses livros, eles não são considerados canônicos, certo? Por nós evangélicos, e nem mesmo pelos irmãos católicos. Eles são considerados deuterocanônicos. Porque o que aconteceu? Esses livros já existiam desde o tempo do Antigo Testamento, certo? Porque até, inclusive, 1 Macabeus, 2 Macabeus, tem 3 Macabeus, e esses livros, eles estavam na cultura judaica, porém eles não consideravam canon, mas eles têm um fundamento histórico, porque, por exemplo, se você for o Antigo Testamento, acabar lá em Malaquias e começar a história em Mateus, você vai ver que do nada aparece uns tal de fariseus, de saduceus, né? Se você for estudar a história, vai ver até que tem uns macabeus lá. De onde que vieram esses caras? Para você saber disso, você vai ter que estudar o 1º, 2º e 3º Macabeus. Vai contar a rebelião dos Macabeus, eles venceram uma batalha para não deixar Israel cativo, e aí formaram a Ordem dos Macabeus. Dessa ordem veio o pessoal piedoso, que forma a Ordem dos Fariseus. Tanto que existem muitos fariseus bons, né? A Bíblia fala dos hipócritas lá, mas a Ordem dos Fariseus foi uma coisa boa que aconteceu, só que foi se corrompendo durante o trajeto. E como que a gente sabe disso? Por causa de livros apócrifos, porque a pessoa estuda esses livros como fato histórico. Você está vendo como não tem nada demais nos apócrifos? Eles são apenas livros históricos. Eles são livros acessíveis que você pode usar, não existe mitificação, não existe a igreja querendo esconder nada de você. Cara, isso tudo é badela. É historinha para boi dormir. E aí, o que aconteceu? Explicando também o porquê que a igreja evangélica tem menos livros. Lutero tirou algum livro da Bíblia, vai falar que Lutero não quis os livros e tal. Isso é tudo mentira. O único livro que Lutero ficou meio assim foi o livro de Tiago, por causa da questão das obras, que contrariava um pouquinho a questão da salvação pela graça, mas aí ele entendeu o contexto, falou que, tanto que a tradução que todo mundo segue, é tipo assim, a gente faz boas obras não para ser salvo, mas porque fomos salvos. Então você é salvo e depois pratica as boas obras. É isso que o livro de Tiago está escrito, é isso que Lutero entendeu, certo? Lutero entrou com essa interpretação e as igrejas evangélicas em si seguem tudo isso. E aí esses livros da Igreja Católica deuterocanônicos, eles foram colocados no cano depois da Reforma Protestante. Então Lutero não tirou nada. Lutero manteve a Bíblia que a Igreja Católica já tinha. Esses acréscimos foram colocados depois. E nós evangélicos consideramos esses livros muito importantes. Eles são livros históricos que devem ser estudados. Mas não tem um ensinamento bíblico, e algumas coisas de Macabeus é meio estranho, dá para entender doutrinas erradas, né? Então, tipo assim, até a Igreja Católica considera esses livros históricos, né? Mas eles acabaram acrescentando no cano. A gente preferiu tirar do cano, mas usar como estudo histórico, né? Então, é mais ou menos essa a diferença.
Tanto que, uma curiosidade aqui, a Católica Oriental tem o Salmo 151. Olha só que legal. É o salmo que Davi escreveu e falou sobre o dia que ele foi ungido rei e o dia que ele venceu Golias. Você pode reparar que nos Salmos nenhuma vez ele conta essa história. Na verdade, essa história está no Salmo 151. Né? Ele conta a história antes, né, contada por Samuel. Mas ele mesmo só narra essa história no Salmo 151 e só está na Bíblia Católica Oriental. Olha só que interessante. É tipo assim, mais uma vez, não tem nada de místico nessas coisas. São documentos que são guardados, que dá para você ter acesso livremente na internet. Você pode achar aí uma Bíblia com livros apócrifos, você pode achar um livro só com os apócrifos. Está tudo disponível, não tem segredo nenhum. Ok? É igual o livro dos patriarcas que os caras tiraram, ok? Então existe aí pelo menos uns 20 apócrifos que se eles entram no cânon, você entende tudo. E a Bíblia se descomplica para você. Entendi. Porque aí você... Descomplica o quê? Que aqui falta. Aí vai falar acho que dos gigantes, né, que existiam lá. Tipo assim, essa interpretação de que foram anjos que se encarnaram e teve relações com mulheres, e aí Deus proibiu. Então tem a interpretação que são os descendentes de Sete com os descendentes de Caim. Isso aí já existe e não é livro de Enoque que vai mudar isso, cara. São linhas argumentativas, ambas são válidas, certo? E aí cada um escolhe a sua. Nenhum dos dois é heresia, certo? Não existe um segredo sobre isso. Eu, por exemplo, já achei legal essa história dos anjos se encarnarem, ter relações e gerarem filhos, esses filhos serem gigantes. Mas, cara, eu não acredito nisso. Para mim é muito fantasioso, né? Como ele diz, né? Tipo assim, a Bíblia se torna fantasiosa. Eu acho que com esses apócrifos se tornam fantasiosos, cara. Acho que é muito mais, tipo assim, racional ser os descendentes de Sete se envolvendo com os descendentes de Caim. Por quê? Porque é julgo desigual. Olha só como a gente consegue colocar o Novo Testamento junto com isso, com essa coisa de namorou crente com descrente, sabe? E tipo assim, o que ia acontecer se os crentes da descendente de Sete se envolvessem com os descrentes, que eram descendentes de Caim? Que inclusive, na verdade, é até meio errado falar descrente, porque os descendentes de Caim, eles criam em Deus, porém eles queriam ser inimigos de Deus. Queriam não, eles eram inimigos de Deus. Então olha só pra você ver o nível da maldade. Né? Tipo assim, o nível que era. É como que você, cara, você imagina, você é um cristão, você casa com um satanista. Tipo assim, é lógico que vai dar errado, cara. Como você vai criar seus filhos, como que vai ser os cultos na sua casa, sabe? Tipo assim, é uma coisa que não dá certo. Por isso que eu acho que essa interpretação de descendente de Sete com descendente de Caim é mais provável. Vai entender por que aconteceu. No caso de Enoque, a coisa é tão grave dentro do processo que Lutero queria tirar Eclesiastes, queria tirar Cantares, queria tirar Provérbios de Salomão, porque Salomão aprontou agora, né? Todas, né? Determinado momento do seu reinado que ele se afastou. Porque Salomão aprontou todas e não vai tirar o livro dele. Não tem nem cabimento isso, cara. Davi também aprontou todas e não foi tirada a história dele. Né? O Ló aprontou todas e não foi tirado. Noé aprontou todas. Todos os caras da Bíblia aprontaram todas. Pedro aprontou todas. Sabe? E ninguém tirou isso. A Bíblia, ela expõe o pecado das pessoas, sabe? Dos personagens bíblicos. Não existe essa de aprontou todas e querer tirar e escondeu. Não tem. Faz de Deus. E aí Lutero, não, vamos tirar tudo dele. Vamos tirar Pedro, as cartas de Pedro. Acabou a... e vamos tirar Judas. Mas você tem que perguntar, por quê? Por quê? Porque Pedro e Judas citam os anjos caídos. Então, não tem nada a ver isso. Já falei que o único crise de Lutero era o livro de Tiago. E, inclusive, Judas é um livro muito interessante nessa questão dos apócrifos, porque ele basicamente cita várias coisas de apócrifos. Tanto que os teólogos eles citam Judas como um livro que pegou os livros apócrifos e falou, tipo assim, ó, essa parte dos livros apócrifos é inspirado por Deus e Judas sistematizou ali naquele negócio. Tanto que existem coisas que, por exemplo, do corpo de Moisés, que o diabo brigou com o anjo lá, né, o Gabriel, pelo corpo de Moisés e tudo mais, está escrito no livro de Judas.
E essa passagem está escrita no livro da Ascensão de Moisés, que é um livro apócrifo. Então é mais ou menos assim, é como se Judas tivesse olhado os apócrifos e falado, cara, essa parte é inspirado por Deus, essa parte é real, essa parte que escreveram aqui tá certo. Entendeu? É como se Judas já tivesse feito o trabalho por nós de sistematizar essas coisas. Né? E é muito legal assim, Jesus mesmo, ele cita escritos que foram descobertos do Mar Morto. Né? Eu não vou lembrar a passagem de cor aqui agora, mas tem isso. Então, cara, não tem problema nessas coisas. O cara que tá fantasiando, cara, ele tá criando caso em cima das coisas. Deus! Jesus está lá em Pedro e está em Judas. Se esses livros são retirados, você não saberia disso. Você só saberia que teve um cara que andou com Deus e que Deus recolheu para si, que o nome dele é Enoque. Então, o registro deixado é pequeno, porém suficiente para você parar e pensar, mas peraí, por que não explicaram esse cara? Por que agora os filhos de Deus disseram que eram os descendentes de Sete? Se Enoque está dizendo que são os anjos que desceram. Olha só. E os desencarnados? Os filhos deles que não foi encontrado lugar para ficar. E que eles vagam dentro do domo terrestre. E que eles entram na ação humana para terem experiências com o corpo humano. E eles deixam isso para eu e você ter acesso, um monte de coisa teria sido diferente, a compreensão nossa teria sido diferente, e você entenderia que você tem líderes que são inspirados e dominados por esses espíritos malignos. É assim, igual falou, que daí eu tenho acesso e tudo mais, qualquer um tem acesso. Eu fico pensando assim também, cara. O pessoal fala, que segredo das coisas, assim. Porque, cara, eu sou cristão, a minha fé, cara, é baseado em Cristo, nas Escrituras e tudo mais, né? Nós estudamos isso, o Cristo tem 2000 anos de história, refutando heresia, refutando os textos apócrifos, né? E criando toda uma sistematização de doutrina. Não é uma coisa que aconteceu ontem, cara. É uma coisa que tem muita história. E fora o cristianismo, né? Como eu falei, já tinha o cano judeus, eles discutiam essas coisas. E aí, vamos ser sinceros também. Por exemplo, vou falar eu, Caio Renan, gosto de teologia, sou cristão, minha fé é fundamentada nisso, certo? Aí eu vou lá, eu faço um estudo de teologia e tudo mais, e aí eu descubro essas coisas. Descubro que tem segredos e tudo mais. O que eu vou querer falar? Vou querer revelar a verdade. Nossa, sei lá, que a igreja está escondendo tudo mais, isso. Porque um cristão, cara, por muito menos, ele já morreria, cara. Tanto que tem missionário aí que é louco, que vai nos países perseguidos, cara. Imagina se o cara descobre uma verdade escondida. Mano, o cara já ia expor pra todo mundo. Sabe? Não existe isso. E outra coisa, se eu descubro que tem algo escondido, falando cara, eu imagino que, sei lá, descobri um texto que destrói todos os argumentos e Deus não existe. Jesus é Deus e tudo mais. Cara, eu vou ficar abalado, minha fé vai ficar abalada. Não vou querer, nossa, eu vou esconder isso porque eu quero ser cristão ainda, eu quero que as pessoas continuem seguindo Cristo. Não, cara, eu descobri que tudo é uma mentira. Por que eu vou continuar escondendo? Por que eu vou continuar seguindo? Se essas coisas foram verdade, era pro cristianismo ter acabado, mano. Sabe? Tipo, um argumento, tipo, acabou, mano. Tá destruído. E você vê que não é bem assim, cara. Então, tipo assim, sai dessa, cara, as coisas de conspiração, de apócrifo, fica assim, sabe? Tipo, cara, é tudo bobeira. E assim, tem muitos textos que estão na Bíblia, muitos não, poucos. Eu falei muitos de coisa assim, que talvez não seja bíblico. Você sabia que, por exemplo, o final de Marcos talvez seja um acréscimo de alguém? Né, o capítulo 16? Sabia que a passagem que fala da mulher adulta, que Jesus está escrevendo na areia, aí chega a mulher para ser apedrejada, e fala talvez não seja bíblico, talvez seja uma história acrescentada, né? Ou talvez seja uma história que realmente aconteceu, mas não deveria estar no cano, porque não é inspirado pelo Espírito Santo, mas resolveram colocar,
porque eles acharam em alguns manuscritos. E aí resolveram errar pelo excesso de informação do que pela falta de informação. Inclusive, isso aconteceu recentemente na Bíblia NVI. Por exemplo, a NVI de 2011, ela é muito mais completa e muito mais fiel a originais. A Bíblia de 2025, a NVI de 2025, foram omitidos vários textos, e vários textos foram interpretados com palavras mais politicamente corretas, digamos assim. E às vezes você não sabe disso. Então, tipo assim, eu acho que isso é muito mais sério do que esse miticismo de livro apócrifo, sabe? Então, assim, outra coisa também que é uma curiosidade legal é que, na verdade, existem 3 livros de Coríntios, que Paulo enviou para os Coríntios. O primeiro é Coríntios, aí teria uma segunda Coríntios, que é entre a nossa primeira e a terceira, e a nossa segunda ao Coríntios, na verdade, é a terceira. Essa segunda, ela foi perdida. Não tem relato dela, né? Nem que é apócrifo. Tipo assim, realmente foi perdido, não tem nenhum escrito dela. Mas como que a gente sabe que ela existiu? Pelos fatos históricos e pela argumentação, por exemplo, do Espinho na Carne de Paulo. Ele fala com uma naturalidade, como se o pessoal lá já soubesse o que é. E provavelmente ele já falou isso na segunda Coríntios, que foi perdido. Então olha só que fatos interessantes. E assim, esses fatos não inviabilizam a Bíblia em nada, sabe? Tipo, não tira o fato da Bíblia ser a palavra de Deus. Isso mostra que existe uma parte humana que foi escrita por Deus e que a gente está tentando entender, está tentando decifrar, a gente tem que estudar isso, sabe? Existe a parte divina e existe a parte humana. Tanto que as traduções, é isso, cara, é a parte humana. A gente acredita que a escritura ela é perfeita, é a palavra de Deus, ela é inerrante nos originais, porque na tradução pode ter erro. Inclusive na tradução de aplicativo, cara, eu vejo vários erros de pontuação de português, palavras erradas. Eu já vi, cara, uma Bíblia que eu tava lendo, mano, eu nem vou falar que Bíblia que é pra não causar muita polêmica, porque é uma tradução considerada boa. Aí eu tava lendo um livro e tal, eu vi, cara, mas fala isso, cara, na Bíblia. Esse texto é outro assunto. E aí eu peguei a mesma tradução na Bíblia física que eu tenho em casa e abri, eu falei, aqui tá certo. E eu comecei a comparar, mano, o cara do aplicativo viajou, mano, o que eles escreveram lá. Então, tipo assim, esses erros humanos de traduções, eles são possíveis, mas o original, ele é totalmente perfeito. Ele é totalmente palavra de Deus, ele não tem contradição. Então, assim, eu não acredito que um dia vai ter um escrito do Mar Morto que vai revolucionar e vai mudar toda a história do cristianismo. Não acredito nisso. Eu acredito que possam ter sim escritos, que possam facilitar o entendimento histórico de alguns fatos bíblicos. Como, por exemplo, um argumento, uma pedra arqueológica que acharam na parte norte de Israel, seria a parte de Israel, mas ela é uma parte pertencente a Judá, nos judeus, a parte de baixo, a parte sul. E aí, tipo assim, essa pedra, ela trouxe uma nova interpretação aos textos bíblicos. Quer dizer que foi tudo refutado? Não, é simplesmente o fato de que a rivalidade entre os judeus e os israelitas talvez não seja tanta quanto aparenta ser nos textos bíblicos. Talvez só pela interpretação dos textos, a gente começa a deduzir coisas que talvez não fosse realmente assim. Mas questão de fato histórico, não é questão de doutrinário. Daí você vê que talvez ele esteja uma união, ele já tenha se unido em alguma ocasião, quem sabe numa guerra, né, foram invadidos, vamos unir todo mundo aqui, a gente tem nossas diferenças, mas a gente é um povo só, o povo de Deus, vamos reunir e tudo mais. É uma coisa quando acontece alguma coisa na civilização nossa aí, tipo assim, a gente vive brigando, né, os cristãos, né, é calvinista, arminiano, reformado, pentecostal, mas aí aparece uma polêmica, tipo assim, uma coisa política que a gente acha errado. Cara, eu junto todo mundo, pentecostal, reformado, católico, junto todo mundo e fala, cara, vamos contra isso, contra o cristianismo, e é tipo uma coisa assim, eles tinham as diferenças, mas ele também se uniu. Eu acho que só esse react deu muita coisa, muito conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Comente se eu deixei alguma coisa vaga. Comente se você quer mais sobre o assunto. Eu posso estar trazendo. Cara, veja
esses assuntos, sabe? Eu não sou contra esse negócio, tipo, para de ver. Não, cara, veja, vai lá e veja essas coisas apócrifas, vê, tipo assim, o pessoal falando besteira, vê o pessoal falando sério. Procure pessoas que falem sério disso. Eu posso recomendar, por exemplo, o Victor Santana, o Saião, são uns caras muito bons, certo? Eles falam muitas dessas coisas históricas. Tem outros teólogos bons, lógico, mas acho que essa parte mais histórica, eu acho mais recomendável esses caras assim. Né? Tem o arqueólogo que é muito bom, que é o Rodrigo Silva, mas eu não acho ele um teólogo bom, tanto que ele é adventista, né? Enfim, e adventista tem uns, para mim, tem uns problemas, né? Que eles têm lá a profetisa deles e tudo mais, e para mim isso é um erro teológico. Mas como arqueólogo, o Rodrigo Silva é muito bom. Então é isso aí, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima.